Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caminho da Autoestima. Para hoje o tema que eu senti, na verdade houve dois temas quando eu pensei no episódio de hoje que me surgiram e eu queria muito falar sobre eles. Antes de começar a gravar estava um bocadinho a pensar por onde é que eu começaria e como estava um bocadinho hesitante, acho que depois a resposta ficou dada e já vão perceber porquê. Precisamente porque os temas que eu hoje senti para trazer foi procrastinação e esta questão de termos que gostar de nós, e depois já lá vou a esse tema. E portanto, como eu estava assim um bocadinho, o que é que eu vou, por onde é que eu começo, eu acho que a procrastinação é exatamente por aí que eu vou começar. Eu quis muito trazer este tema porque às vezes é um tema que me chega muito em consultório também, e mais do que isso também eu quero falar-vos um bocadinho da minha experiência pessoal. E aliás, este é o intuito deste podcast, é levar-vos a informação muito na minha visão, baseada muito na minha experiência de vida também, porque não é o meu objetivo aqui fazer teoria com as coisas. Há imensa informação, imensas coisas sobre estes temas, e então o meu objetivo aqui é trazer um bocadinho de mim para aqui também, e porque eu acho que isto, como todos somos acaba por ressoar com todos nós, e por isso eu acho que a experiência pessoal, e pelo menos para mim, é aquilo que mais me tem ajudado e ajudou ao longo do meu caminho, foi exatamente quando eu ouvia autores e quando eu ouvia palestrantes ou outras pessoas que me inspiravam, e que mais do que querer ensinar ou teorizar, não sei se esta palavra existe, mas se não existe, inventei, passa a existir. Mas é exatamente aquilo que mais me cativava e mais me ajudava, eram precisamente as pessoas quando partilhavam a sua experiência, e isso ligava muito e ajudava-me a ter muitos insights dentro de mim, e dessa forma, e acho que isso também tem muito a ver comigo. E como eu acho que nós temos que ser reais naquilo que fazemos, esta é a minha forma de vos trazer também todos estes temas. Já foi assim na primeira temporada e nesta segunda também continuará a ser. A procrastinação, quando nós ouvimos esta palavra, não é? Ela surge logo, parece, com uma grande resistência, ou seja, é quase como todos nós ficássemos um bocadinho chateados, porque quando isto existe na nossa vida, não é? Esta coisa de sentirmos que temos coisas para fazer e parece que estamos sempre a adiar, ainda por cima quando são coisas que nos fazem bem também, não estou só a falar de temas, de coisas que nós temos que fazer no dia-a-dia, responsabilidades e tudo mais, tarefas, mas também às vezes sobre fazer coisas que nos fazem sentir bem e que é para o nosso bem. E isso ainda é mais difícil às vezes de entender, não é? Como é que nós não arrancamos às vezes logo com as coisas e muitas das vezes até o que me dizem, não é? Raquel, se eu sei que me faz bem, às vezes em consultório, as pessoas quando trazem muito este tema questionam-se muito, não é? Se eu sei que isto me faz bem, se eu sei que isto é para o meu bem, seja para a minha progressão de carreira profissional, seja para a minha saúde, seja para o meu bem-estar, porque é que eu estou sempre a adiar? E depois surge logo uma grande chatice, uma grande revolta, não é? Em relação a isto e paralelamente a isto. E então eu quero vos explicar hoje, quero desdobrar um bocadinho este tema. Primeiro que tudo, quero-vos convidar a deixar de olhar para este tema da procrastinação como se fosse um monstro, como se fosse uma coisa horrível a eliminar, porque isso só atrasa o processo. E porque nada é castigo na nossa vida, tudo acontece porque há uma razão, há uma raiz para isso. E no caso da procrastinação, o que acontece é que há duas coisas que acontecem dentro de nós. Primeiro que tudo, a procrastinação é adiar uma coisa
que se tem que fazer, ou seja, se eu tenho que fazer, ela ainda não me é conhecida à minha mente, é uma coisa que vem, que é nova. Por mais que não seja uma tarefa nova, atenção, é uma coisa que a minha mente ainda sabe que ainda tem que ir para lá. Então, para o nosso sistema nervoso central, tudo o que é desconhecido é visto como uma ameaça, então é quase como uma pulsão de defesa do nosso sistema nervoso central travar-nos, que é tipo, espera aí que eu não, como assim? Mas não é melhor ficares onde estás, não é melhor... E depois vejam isto, para o nosso cérebro, ele quer sempre poupar energia, portanto também é um mecanismo natural fisiológico, o nosso corpo é a máquina mais incrível e mais inteligente à face da Terra. Então, isto é um movimento quase de defesa, de proteção, no fundo, estão a ver? Então daí aquela tendência e aquela sensação de algo que nos trava. Depois, quando nós pensamos em muitas coisas que temos para fazer, ainda pior. Porquê? Porque para a nossa mente ela soma tudo. Imaginem, eu tenho que arrumar isto e depois ainda tenho que sair para comprar aquilo e depois ainda tenho que ir ao ginásio e depois ainda tenho que tratar de não sei o quê, ou então ainda tenho o meu projeto depois também para fazer e tenho que enviar estes e-mails. Então, a nossa mente junta tudo e ainda faz parecer uma coisa mais gigante para acontecer, para transcender. Então, de repente, isso ainda mais vem agudizar essa resistência de partir para a ação. Estão a ver? Então, este é um dos motivos, ok? É muito importante, eu explico muitas vezes isto, e para mim também, porque fala-vos uma pessoa profissional na procrastinação. É uma coisa incrível. Ao longo da minha vida, durante muito tempo, isto passava-me desapercebido no passado. Nem eu sabia o que era a palavra procrastinação, um palavrão, isto, sabia lá, tipo, dizia, já vou, pois é, tenho que fazer. Mas depois, à medida que nós vamos trabalhando em nós, vamos estudando o comportamento humano, vamos nos interessando pelo nosso caminho, e uma coisa que ajuda muito e que eu também estou sempre a partilhar com os meus pacientes é apaixonem-se pelo vosso processo. Se vocês olharem para a vossa vida e para vocês próprios como um mistério a desvendar diariamente e a estudar, é um catalisador gigante no vosso processo, no vosso caminho. Em vez de olharem com uma visão tipo problemática, eu tenho um problema, ou acharem que têm problemas, saibam que vocês são a vossa própria solução. Então, quando começamos a mudar um bocadinho a perspectiva da visão caótica do que é algo que se tem que compor para, olha, deixa-me ver isto, olha, deixa-me investigar mais, olha eu a ser assim. Então isso cada vez mais vai ajudando na vossa caminhada e na vossa vida em geral, no vosso processo de autoconhecimento, enfim, na vossa vida enquanto ser humano. Mas estava-vos a dizer, portanto, eu também... quando comecei a perceber e a virar um bocadinho mais atenção para mim, a estudar mais há uns anos atrás, eu comecei a analisar tudo isto. E foi exatamente a abordagem que eu comecei a ter comigo que me começou a ajudar, e que por isso, como tudo o que é bom eu acho que tem que ser partilhado, é isto que eu vos quero também trazer hoje, porque se calhar há 10 anos atrás a mim teria-me ajudado imenso ver ou ouvir um episódio de um podcast ou um vídeo que me elucidasse disto e que me pusesse a pensar e que me tirasse de uma questão, de um lugar, digamos assim, de autojulgamento e punição, para um lugar de investigação. Então, ao conhecer e ao começar a perceber o porquê das coisas, não é? Quando nós começamos a saber e a conhecer a raiz que está por detrás das coisas, de repente torna-se muito mais fácil, de repente percebe-se que, agora o que eu vou dizer pode baralhar um bocadinho, a própria procrastinação é uma ilusão. Ou seja,
quando eu me dedico àquilo que e percebo de onde é que vem, a procrastinação deixa de existir. Mas eu já vou explicar isto, só ir aqui um bocadinho atrás para vocês entenderem. Portanto, esta parte de ser algo novo para o nosso sistema nervoso central, movimentos que vêm, que têm que ser feitos, e que a mente tem logo a tendência a abraçar como um todo, faz com que a procrastinação seja quase vista como esta grande barreira, este grande muro que surge à nossa frente. Por outro lado, outra das coisas que eu vos quero trazer, o motivo pelo qual surge a procrastinação, é que também vem muitas vezes de um lugar interno de não merecimento, uma crença de não merecimento. Quando nós pensamos na criança que fomos e na nossa história de vida, e quando vocês pensarem também na vida dos vossos pais, naquilo que vocês observaram enquanto crianças, um bocadinho também conscientes do quão esta crença um bocadinho que ainda se arrasta da sociedade, que a vida é um peso, que é difícil e que é preciso um grande esforço para tudo e um grande sacrifício. Tudo isto são crenças que depois, juntamente com aquilo que observamos mediante a vida dos nossos pais, aquilo que nos foi passado já nessa altura, e feridas internas que nós vamos, mediante as nossas vivências e traumas, eu já falei noutros episódios de criança interior, por isso a quem estiver a ver este episódio vá ver em episódios na primeira temporada sobre a criança interior. Quando nós temos feridas internas que nos remetem, traumas, que nos remetem para esta crença de não merecimento, esta crença, não é? E uma crença é algo que o nosso sistema nervoso central gravou como uma verdade absoluta, e quando isto mora no nosso inconsciente, há esta sensação interna de não merecimento, um bocadinho e muitas vezes suprimida. Nós às vezes não temos noção disso. Até há pessoas que podem ter, porque às vezes em termos de trauma e de percepção de si próprio, através da construção da personalidade que teve, pode ter dificuldade em ver o seu valor, dificuldade na sua autoestima, e depois já vamos aqui ao segundo tema, que é esta dificuldade de gostarmos de nós. Esta informação do não merecimento muitas vezes está cá de uma forma muito forte no nosso inconsciente. E o Carl Jung, da psicologia, já dizia assim: enquanto nós não trouxermos, não formos investigar, ver qual é a informação sobre nós que está no nosso inconsciente e o trouxermos para o consciente, o inconsciente vai mandar na nossa vida e nós vamos chamar isso de destino. Vamos dizer, olha, é a minha sorte, é a vida, é porque é assim, é porque é para ser assim, é a minha vida, estão a ver? E não é. Portanto, nós temos às vezes que investigar, e daí que o autoconhecimento é ouro, terapia é ouro. Quero reforçar que terapia não é só para quem está mal ou para quem está a ter momentos desafiantes. A terapia bem feita e bem orientada conduz-nos para um autoconhecimento que nos dá ferramentas e nos faz acessar a lugares de nós que conseguem mudar a nossa vida, tirando-nos de uns filtros, de umas lentes de trauma, onde temos uma percepção muitas vezes errada sobre nós mesmos, ou muito limitada, quase sempre, para uma visão mais real, que é uma visão que nos leva a uma expansão, ok? E a um crescimento, e a uma liberdade, e a uma libertação. Então vejam isto comigo. Se há esta crença de não merecimento no nosso inconsciente, também levar-nos a fazer coisas que nos possam beneficiar é contra a natura para o nosso sistema nervoso central.
que é tipo assim, é como se o vosso sistema dissesse assim, o nervoso central dissesse assim, mas quem és tu agora para teres agora mais isto? Ou quem és tu agora para te dares isto? Ou para te proporcionares isto? Não, fica mas é no conhecido, no pequenino, no pouquinho, que ao menos aí estás seguro. E é a única coisa que existe. Estão a ver? Então, no fundo, o que eu estou aqui a fazer convosco é tentar transpor para palavras a forma como o nosso sistema nervoso central percepciona as coisas, nos faz sentir e depois isso é traduzido em... a nossa mente comporta-se e dita-nos pensamentos que alimentem essa informação que está por base, ou seja, que nos mantenha ali. Então a mente começa com pensamentos como não, deixa estar, mas também para quê? Depois faço, depois logo vejo, se calhar também é demasiado para mim, ou não é preciso tanto, ou se calhar vou arriscar, ou vou perder, ou vou... Estão a ver? Tipo, começa a ditar medos, no fundo. Que depois, vejam como tudo está ligado, como o medo existe, é uma emoção que nos protege, não é? Surge para nos proteger, só que depois levada à escala e à incompreensão da nossa parte, bloqueia-nos, barra-nos. Então, no caminho da vida, na nossa trajetória, eu até gosto muito de uma frase que uma vez li, não sei aonde, por isso não vos sei dizer já onde é que eu fui buscar isto, mas eu nunca mais me esqueci, que é, e costumo dizer muitas vezes, quando nós temos o medo, ele já não nos tem a nós. Então isto é fortíssimo e é super empoderador, porque as emoções elas fazem sempre parte. Acharmos que nunca vamos sentir vontade de procrastinar, lá está, vontade, e aqui também, não que a procrastinação seja uma emoção, mas no sentir, estão a ver? Não também, mas falando nas emoções, como eu estava a dizer, nunca vamos deixar de sentir medo, tristeza, nunca vamos... sentimentos de angústia ou de ansiedade, estados de ansiedade que nos podem visitar. Portanto, tudo isto somos nós só a ser humanos. E às vezes, eu gosto muito de falar nisto, porque eu acho que às vezes a forma como... Felizmente o mundo está a mudar, mas durante muito tempo parece que havia dois lados no mundo. O lado daqueles que pareciam que nunca tinham medo e que conseguiam sempre tudo e são muito corajosos no sentido de, naquela versão falsa do que é a coragem, como se a coragem fosse sinónimo de não sentir, ou de não ser vulnerável, ou de não ser frágil. Isso não tem nada a ver. Coragem tem a ver com agir com o coração, caminhar com o coração, mas estão a ver, portanto, é quase como antigamente havia muito estes dois lados, o lado dos corajosos e o lado dos coitadinhos, que diziam, quem me dera ser como aquele, quem me dera conseguir, quem me dera não sentir medo e para avançar, ou quem me dera não sentir estas resistências, E eu acho que agora o que está a acontecer é que o mundo também está a ficar mais verdade e mesmo as pessoas que surgem como uma inspiração, elas tornam-se ainda mais inspiração porque não assumem-se mesmo com essa verdade. Toda a gente sabe que o maior palestrante, nacional ou internacional, também tem nervos, também tem medos, também tem, seja qual for a área, não é? E isso traz-nos um banho de humildade e uma humanidade muito grande e que nos empodera, ok? Então, daí eu querer trazer muito isto, porque eu acho que ajuda muito. É um relaxo para mim ouvir, por exemplo, para mim sempre foi um relaxo ouvir coisas e ler testemunhos, porque no passado, não é? Foi-me ajudando a tirar de um lugar de autojulgamento, aquela coisa do eu se calhar devia mais isto, ou se calhar não devia ser assim, ou se calhar não devia sentir isto. Então, quando nós começamos a perceber que sentir é normal, é um salto quântico que se dá, é já um caminho novo que se está a abrir, quase como as portas de uma prisão que se abrem, ok?
Então, percebendo agora estas duas partes, de onde é que surge a procrastinação, tanto da parte do sistema nervoso central como a crença de não merecimento, às vezes aqui no nosso inconsciente, é muito fácil perceber, é impossível dizer assim, como é que de repente não há de surgir uma vontade de procrastinar, ou como é que de repente isto não há de acontecer, ok? Mas, e agora vou entrar numa parte que eu acho que vos interessa muito, que é como é que eu transcendo isso? Como é que eu faço então para lidar com isso, não é? E isto também é uma coisa muito, e eu sinto muito feliz a falar disto, porque para mim, na altura, no passado, foi uma grande ajuda e foi uma grande felicidade para mim perceber isso, que é a grande dica, digamos assim, ou a grande resposta, a grande resolução para isto está só em saber estar presente. O que é que isto quer dizer? O grau de presença é quando nós começamos a ficar, em vez de ficarmos associados à nossa mente, é começarmos a ser a presença que suporta, não é? E que apoia o caos mental, que a mente nunca se cala, o cérebro nunca está sempre a conceptualizar. E, portanto, é lá, na nossa mente, que todos estes processos, todos estes pensamentos, todas estas autossabotagens para não avançar, é lá que elas são ditadas, não é? Então, reparem, vocês ao saber disto, saber de onde é que vem a procrastinação e saber que há uma mente que vos dita sempre histórias para vos manter no conhecido e que ela só está a fazer isso para a nossa proteção ou para a vossa proteção. Estão a ver? Não é nada, portanto, não temos que dizer mal da mente, não temos que... É perceber o porquê que está a acontecer assim no nosso organismo, no nosso corpo. Então, quando nós percebemos como é que as coisas funcionam internamente e também vocês já sabendo, como eu disse há bocadinho, que a mente entende sempre, vê sempre tudo o que há para fazer como junta tudo, não é? Fica logo uma coisa gigante, de uma coisa pequenina, ela junta tudo, fica uma coisa gigante, uma parede gigante. Então, ao saber isso, nós temos que nos ajudar a ir avançando com amor, sem punição, no autojulgamento, em achar autojulgamento como eu não posso sentir isto, eu tenho que fazer e mais nada, e que estupidez, e olha, estão a ver, tudo o que seja de autojulgamento é mais uma vez ficar na mente, e é mais uma vez a mente a tentar isto é autossabotagem, é tentar sabotar o processo para nós ficarmos exatamente onde estamos. E é mais um entretém. Se eu depois não avanço porque estou-me a julgar, enquanto ser humano, não é? Eu, ser humano. Então, ao ficarmos presentes, nós temos que perceber assim, ok, olha o que é que a minha cabeça me está a dizer. E sim, eu vou sentir no meu corpo uma dificuldade em avançar, mas eu tenho que me dar a mão e levar-me a fazer as coisas uma de cada vez. E não é querer fazer, não é querer fazer tudo de uma vez, é uma coisa de cada vez. No fundo, eu acho que as listas passam a existir de uma forma mais real, e no início, que ajuda muito também, é fazer listas pequenas, só com 2 ou 3 coisas, que a mente sabota e diz, 2 ou 3 coisas, para isso nem vale a pena, fazes tudo então amanhã, para que é que vais então só arrumar 2 livros hoje, se tens 20 para arrumar, vale mais então amanhã. Estão a ver a autossabotagem? Então não, se eu me propus a 2 livros, é só 2 livros. O que interessa é que eu vou-me levando momento a momento a fazer uma coisa, uma tarefa de cada vez. Ou seja, no fundo deixam de existir metas. Estão a ver? Há só um grau de presença que nos faz avançar momento a momento. Estão a ver?
Em relação a coisas que vocês sabem que vos faz bem, por exemplo, porque este primeiro exemplo que eu estive a dar, e agora lembrei-me de pegar no exemplo dos livros, porque às vezes vem muito este tema também em consultório da arrumação, as pessoas, tenho tanta coisa para fazer, ou tenho tanta coisa e não consigo, ou tenho a casa num caos. Às vezes, ainda esta semana, uma paciente dizia-me: Raquel, eu tenho, por exemplo, olha, tenho imensa roupa para arrumar, todos os dias digo que vou dobrar esta roupa e ainda não consigo. Tenho imensa papelada para pôr em ordem e isto está a acumular porque todos os dias eu digo amanhã é que é, hoje não, amanhã, mas amanhã é que tenho a tarde livre, mas depois chego ao dia a seguir, não faço, não consigo, porque vem outra coisa. Então as coisas depois vão acumulando e lá está, se a pessoa deixar de querer, de olhar para isso como uma meta e pensar, ok, então hoje vou fazer só este bocadinho e cumprir-se nisso, já é avanço a acontecer. Porque por outro lado, vejam só isto também, agora que estou a falar da casa ou das coisas que nos rodeiam, quando nós quando a pessoa está num ambiente, quando eu digo nós seres humanos, todos somos estão a ver? Nunca me consigo dissociar e gosto disso. Então, quando nós estamos num sítio e se temos aquilo tudo caótico, nós estamos sempre em constante permuta e troca energética com o espaço e com as coisas, tudo é energia, não é? Isto é física quântica, tudo está estudado. Então, se há um caos à nossa volta, isso vai transmitir essa energia de caos. E se a pessoa também já está um caos internamente, ela também vai refletir isso para fora. E depois isto é uma bola de neve. Estão a ver? Quase uma pescadinha de rabo na boca, como eu costumo dizer. Que é, de repente a pessoa depois não se consegue sentir bem, não consegue sair daquele ciclo e não sabe porquê. E tem a ver com isto. Então, mesmo, por exemplo, se vocês... Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho vontade de nada, eu estou um caos e... Então, ok, proponham-se a pequeninas metas diariamente e vão ver que mesmo conforme vão tendo o vosso exterior mais organizado, internamente também vão começar a sentir mais espaço dentro de vocês. Por isso o processo de destralhar, o processo de ter as coisas mais minimamente organizadas, quanto menos coisas tiverem a ocupar espaço na vossa casa, mais espaço interno vão começar a sentir, está bem? E depois é assim, quando a pessoa também começa automaticamente a dar também esse bem-estar interno, e depois a pessoa quando está internamente bem e estável, o exterior não consegue ficar desorganizado, porque é contra a natura, estão a ver? De repente já fica orgânico da vossa parte tirar uma coisa e pô-la no sítio outra vez, manter as coisas arrumadas, porque a vossa mente, o vosso corpo internamente começa a ficar também ele organizado, ok? Portanto, isto é super importante. Em relação às coisas, à procrastinação daquilo que pode ajudar o nosso crescimento profissional, pessoal, de relação também, sejam elas de par romântico, sejam elas de familiares, de amizades. Então, aqui também é muito importante praticar essa presença, deixar de... Sempre que vocês sentirem essa resistência em fazer-vos avançar para uma coisa que vocês sentem que é bom para vocês, lembrem-se que internamente poderá estar a sussurrar a um grau audível muito, muito baixo, que não é audível à parte consciente, à vossa parte racional, mas que está a acontecer cá dentro do grau de não merecimento, a crença de não merecimento, que depois há em vários graus. Então, ao terem essa percepção, ajudem-se gradualmente. Ok, olha, é como se eu vou ser o melhor amigo de mim mesmo. Então, olha, por exemplo, vou-vos dar o meu exemplo. Eu dizia, eu agora não quero, para quê? Agora eu devia fazer mais isto, agora avançar neste projeto.
E eu sentia aquela retração. E eu dizia-me, olha, querida Raquel, eu sei de onde é que vem isso, mas sim, tu mereces. Anda, vamos fazer. E vai correr bem e eu ajudo-te. E eu percebo porque é que não tens vontade. Mas é ok fazeres, tu mereces isso, mesmo que não sintas ainda. Então é um convite a vocês fazerem a vocês próprios, ok? E gradualmente a procrastinação, de repente vocês nem têm que se preocupar porque ela deixa de acontecer, ok? E fazendo aqui um bocadinho a ponte àquele tema que eu também vos queria trazer hoje sobre gostar de nós, e o nome deste podcast é Caminho da Autoestima, não é? E eu gosto muito de frisar isto. A autoestima é essencialmente a capacidade de reconhecermos os nossos valores internos e colocarmos isso em prática para nós mesmos e para com o exterior. E não se trata de um caminho de perfeição, num caminho de eu tenho que gostar forçosamente de mim. Ou às vezes as pessoas também me chegam muito aflitas, eu não gosto de mim, eu quero sentir-me bem, eu quero gostar de mim, eu quero aprender a gostar de mim. Esta busca é o que atrasa. Então, o caminho para começarmos a gostar de nós não é começar a fazer coisas, ao contrário daquilo que está... que às vezes se acredita e se pensa, que é começar a fazer coisas para gostar de nós. Não é esse o caminho. Isso acontece quando nós começamos a gostar de nós. Naturalmente começamos a fazer coisas. Então não se trata de forçar nada. O caminho para começarmos a gostar de nós é exatamente começar a investigar a parte que não gosta. Porque é que eu tenho... Qual é aquela parte de mim? Tenho uma parte de mim que não gosta de mim. Então deixa-me olhar para essa parte. Porquê que ela não gosta? Porquê que ela tem dificuldade em gostar? Então, de repente, esta consciência, mais uma vez, este estado de presença, dizer assim, então em vez de querer resolver, eu quero começar a gostar de mim, não, espera aí. Então porquê que eu não consigo gostar de mim? Porquê que há aqui algo dentro de mim, não é? Este alguém... são dois, não é? É o alguém, aquele de mim que quer gostar de mim e por isso até procura ajuda, mas há aqui um outro em mim que não gosta dele e por isso é que precisa de ser ajudado. Então o caminho é virarem-se para a investigação como quem quer dar palco e colo a essa parte, a esse de vocês que não gosta. Aquele que vocês sentem que não gosta de vocês, dentro de vocês. Então, a partir daí, a resistência que acontecia de uma forma camuflada e que vos separava dessa aproximação de vocês mesmos, de vocês próprios a vocês mesmos, começa a desaparecer, porque de repente... Se há uma parte interna nossa que não gosta, eu tenho que me debruçar sobre ela e deixar de fazer resistência do género porque reparem, se nós estamos a querer gostar de nós sem olhar primeiro porque é que não gostamos, para esta parte que não gosta, eu estou a negar esta parte, eu estou a passar por cima dessa parte. Então eu estou... Enquanto seres humanos, sem sabermos, sem vermos, estamos a rejeitar uma parte nossa. Então, enquanto ela não estiver olhada, vista, não se sentir acolhida, ela vai estar sempre aqui como um fantasma atrás. Por isso é que as pessoas às vezes me dizem, eu faço tudo para me sentir bem, eu procuro um estilo de vida saudável, eu tento cuidar mais de mim, eu tento... mas mesmo assim aqui dentro há sempre aqui um peso, há sempre aqui esta coisa que parece que não me deixa viver isto em pleno e tem a ver com isto, ok? Portanto, abandonemos essa ideia de que temos que forçosamente gostar de nós, porque isso é orgânico. Investiguemos porque é que não gosto e damos cola a essa parte. E mais uma vez esta parte que não gosta, por isso é que a terapia é tão importante, para podermos caminhar em direção a isso, sabermos como é que havemos de acolher essa parte, lidar com essa parte.
e só com ajuda terapêutica, alguém que nos possa elucidar sobre isso, esse caminho é possível. Ao fazermos essa investigação, não é? E ao pegarmos nessa parte, ok, vamos dar à nossa criança interior, vamos dar às crenças internas que temos dentro de nós e que não nos deixam, e que por isso não nos deixam gostar de nós, não nos deixam sentir esse amor próprio, ok? Então eu vou-vos deixar com estes temas para investigar, para vocês pensarem sobre isto. Foi muito o meu propósito aqui deixar-vos um bocadinho este gosto pela própria autoinvestigação, está bem? E portanto eu espero que mais do que informação que este episódio vos traga ou vos tenha trazido essa vontade de vocês quererem saber mais e investigar mais sobre vocês próprios e sobre o vosso coração. Um grande beijinho e até ao próximo episódio. Beijinho!